Hebreus, capítulo 9, versículos de 1 a 28. A primeira aliança tinha normas para o culto e um santuário terrestre. Foi instalada uma primeira tenda chamada o Santo. Nela estavam o candelabro e a mesa dos pães, apresentados em oferta. Atrás da segunda cortina estava a tenda chamada o Santo dos Santos. Aí estavam o altar de ouro e a arca da aliança, toda revestida de ouro, que guardava uma jarra de ouro com maná, a vara de Arão que tinha brotado e as taubas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, fazendo sombra para a placa do perdão. Mas se agora não é o momento de falar disso em detalhes. Uma vez tudo instalado, os sacerdotes entram a todo momento na primeira tenda para ir realizar o culto. Na segunda entra somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, com o sangue que oferece por si e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Com isso, o Espírito Santo quis mostrar que o caminho do santuário ainda não estaria aberto, enquanto a primeira tenda existisse. Estes são símbolos do tempo presente. Nessa tenda são oferecidos dons e sacrifícios que não podem tornar perfeita a consciência de quem os oferece, porque tais alimentos, bebidas e diferentes tipos de purificação com água são apenas normas humanas, válidas até o tempo em que seriam corrigidas. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Veio por uma tenda melhor e mais perfeita, não fabricada por mãos humanas, ou seja, que não é criação deste mundo. Ele entrou uma vez para sempre no santuário e obteve para nós a libertação definitiva, não levando sangue de bodes e bezerros, mas seu próprio sangue. Porque, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilha aspergida sobre os impuros os santificam com uma pureza corporal, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem mancha a Deus. O sangue de Cristo vai purificar de obras mortas as nossas consciências, para que possamos prestar culto ao Deus vivo. Por isso, Cristo é mediador de uma aliança nova. Sua morte aconteceu para livrar das faltas cometidas durante a primeira aliança. Assim, aqueles que são chamados podem receber a herança eterna que foi prometida. Um testamento só tem validade após a morte de quem fez o testamento, já que o testamento entra em vigor somente com a morte e não tem efeito enquanto vive quem fez o testamento. Por isso, tampouco a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar diante do povo todos os mandamentos da lei, pegou o sangue de bezerros e bodes, junto com água, lã vermelha e isopor. Então, aspergiu livre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus faz com vocês. Com o mesmo sangue aspergiu a tenda e todos os objetos que serviam para celebrar o culto. Segundo a lei, quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, se as cópias das realidades celestes são purificadas com tais ritos, é preciso que as próprias realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios bem superiores a esses ritos. Pois bem, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, cópia do verdadeiro, mas entrou no próprio céu. E agora ele se apresenta diante de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra todos os anos no santuário com sangue que não é próprio. Se assim fosse, ele deveria ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Mas se agora, no final dos tempos, foi de uma vez por todas que ele apareceu para destruir o pecado através do seu próprio sacrifício. E visto que os seres humanos morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento, assim Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Ele vai aparecer uma segunda vez
sem nenhuma relação com o pecado, para salvar os que o esperam.